Bom, olá a todos. Gostaria de desejar boas-vindas a todos à nossa Associação Brasileira de Climatério. Hoje a gente está iniciando aqui um novo processo na nossa associação, que são entrevistas ao vivo, que vão ser transformadas em conteúdo via podcast, via site e também a nossa revista Sobrac, que está voltando aí depois de um tempo que ela ficou sem ter nenhuma tiragem. E meu nome é Marcelo Steiner, hoje eu estou como editor dessa revista da Sobrac, e nós hoje iremos fazer a nossa primeira entrevista, que vai ser sobre aspectos práticos no tratamento da obesidade na mulher climatérica, e nós convidamos aqui o professor doutor Cristiano Barcelos para participar dessa entrevista. Seja muito obrigado por ter aceito o convite, Cristiano, e, por favor, fale um pouquinho de você. Marcelo, em primeiro lugar, eu que agradeço o gentil convite aí de toda a sua equipe, o teu especificamente, e dizer que é um prazer estar aqui com vocês para falar sobre um assunto extremamente importante. Na verdade, todo mundo fala de Covid-19 hoje em dia, né, como sendo uma pandemia, e muitos se esquecem que a obesidade também pode ser caracterizada como uma pandemia. E dentro desse contexto, eu posso dizer para você que nós estamos vivendo um problema enorme de saúde pública no mundo todo, porque essas duas pandemias se encontraram. Todo mundo sabe que as pessoas com obesidade, elas têm tido um desfecho pior, né? O prognóstico é ruim, elas evoluem para as formas graves dessa infecção. Mas eu queria ressaltar, gente, que para quem trabalha com obesidade há muitos anos, que é o meu caso, isso acontece com qualquer tipo de infecção. Os pacientes com obesidade, eles têm tido muito mais chance nos últimos anos de evoluir para formas graves de outras doenças infecciosas, como, por exemplo, o dengue. Eles vão mais facilmente evoluir para dengue hemorrágica, né, que tende a ter uma incidência de mortalidade muito maior, dentre outras, tá? Eu sou um médico endocrinologista, eu trabalho na cidade de São Paulo, eu sou professor da endocrinologia da PUC de São Paulo, que fica na cidade de Sorocaba, presto serviços lá com docência desde 2004, com vários cargos que eu vim ocupando, eu estou efetivado lá há 1 ano, e faço parte como membro ativo do Departamento de Síndrome Metabólica e Pré-Diabetes da SBD, que é a Sociedade Brasileira de Diabetes. Eu também faço parte da Comissão Temporária de Endocrinologia do Exercício e do Esporte da ISBEM, que é a Sociedade Brasileira de Endócrino. Sou médico do Hospital Sírio-Libanês e trabalho com pesquisas também na área de ginecologia endócrina, que é a minha linha de pesquisa desde o doutorado. Enfim, tá bom, tá ótimo. Tá ótimo. Deu para todos terem a noção de com quem que a gente está conversando e como nós vamos ter aí uma conversa bem produtiva. Bom, eu pensando aqui na entrevista, eu tinha feito essa relação com a pandemia da obesidade e a pandemia do Covid, né? Mas a gente está num pico assim tão estranho do Covid, que eu até falei, poxa, acho que eu não vou fazer essa associação, porque talvez seja até meio mórbida demais, né? Mas a obesidade, por esse processo pró-inflamatório, alcança talvez números aí bem semelhantes. Talvez não da forma aguda, mas da forma crônica, né, ao longo do tempo, com certeza. E aí a minha primeira pergunta é justamente, você já elencou um pouquinho aí da importância da gente saber sobre a obesidade, né, desse estado que as pessoas acabam estando, e isso acaba gerando consequências. Então eu queria que você reforçasse essa questão, e também, aí, na sua opinião, qual seria o papel do ginecologista, né, nesse processo, né? Que eu acho que esse é a nossa porta de entrada. Quer dizer, por que nós estamos aqui falando de obesidade com um público de ginecologista? Muito bom. Bom, vamos lá. Se a gente for pensar em epidemiologia da obesidade, Marcelo, hoje nós temos praticamente 700 milhões de pessoas com obesidade no mundo todo. Se nós considerarmos as pessoas com sobrepeso,
esse número chega a praticamente 2 bilhões de indivíduos. É muita gente. Para você ter uma ideia, aqui no Brasil, se nós considerarmos aquelas pessoas que estão fora do peso, e essas pesquisas são feitas de acordo com o índice de massa corpórea, quer dizer, maior ou igual a 25, né? 25 a 29,9 é sobrepeso, 30 ou mais é obesidade. Bom, a gente tem que, das pessoas com mais de 50 anos, pelo menos 65 a 70% delas estão acima do peso. Isso no nosso país. E se a gente falar não de prevalência, mas de incidência, não é segredo para ninguém que nós estamos ficando mais gordinhos ao longo dos anos, né? Nas últimas 3, 4 décadas, a incidência de obesidade vem aumentando muito. Isso é fruto da genética dos seres humanos, que tem predisposição para ganhar peso, claro, atuando com um ambiente que cursa com sedentarismo, que cursa com má alimentação, com os fast foods, etc., os alimentos mais palatáveis, que são mais calóricos. E nesse contexto, vale lembrar que a obesidade ela é considerada uma doença. Tem mais de 10 sociedades médicas, entidades, a própria Organização Mundial de Saúde a considera como uma doença, e uma doença que causa outras doenças. Tem dados publicados, não publicados ainda, pelo Lee Kaplan, que é um autor da Faculdade de Medicina de Harvard, de que a obesidade ela causa ou ela está associada a desenvolvimento de 229 outras comorbidades, cara. A gente tem dentro dessas 200 e tantas 13 doenças malignas. Obesidade e câncer de mama, por exemplo, é uma realidade da vida do ginecologista. E falando da importância do ginecologista no que tange a obesidade, gente, eu vou falar uma frase aqui, só que resume tudo. Eu recebo no meu consultório pacientes todo dia, independentemente da faixa etária, que consideram vocês, ginecologistas e obstetras, como os clínicos. Vocês são os clínicos dessas pacientes. Elas não costumam passar em outros médicos, a menos que vocês as encaminhem. Então, está aí a importância. Bom, se nós dependêssemos de endocrinologistas, não só no Brasil, mas no mundo todo, para diagnosticar sobrepeso e obesidade e iniciar tratamento, com certeza nós já entraríamos no campo com esse jogo perdido. E eu quero só ressaltar uma coisa que é extremamente importante aqui. Depois a gente pode até conversar mais sobre isso, tá, Marcelo? Mas a obesidade é uma doença crônica. O que é isso, gente? É uma doença incurável. Quando a gente perde peso, a gente, mesmo ficando num peso adequado, a gente não deixou de ter obesidade. Quando você vê um paciente com diabetes no consultório, uma paciente com diabetes, né, que está controladinha, tomando remedinho, tudo, a glicose dela de 300 agora está 90. A glicada era 10, está 7, por exemplo. Ela está bem controladinha, sabe? Aquela senhorinha climatérica que entra, tal, na sua sala. Você não vai falar que ela não tem diabetes, só porque ela está controlada. Então, um indivíduo que perdeu peso e está dentro do peso ideal hoje, ele tem obesidade, sim. Porque o reganho de peso é uma regra, o efeito sanfona, ele só está compensado da obesidade. É só isso que eu queria ressaltar. Desculpa me alongar um pouco. Imagina, eu acho que a gente vai falar no final, eu deixei um espaço para a gente falar de reganho, que eu acho que é importante. Bom, e aí entrando especificamente na ginecologia, você falou que tem experiência com, né, pesquisa, a gente tem aí na questão, quando a mulher está na perimenopausa, entrando na menopausa, a gente tem uma máxima que fala que a mulher deixa de ter o corpo em pera e passa a ter o corpo em maçã. E, obviamente, há um impacto do hipoestrogenismo nessa mudança, né, de perfil de distribuição de gordura e também uma gordura mais branca, uma gordura branca mais inflamatória, né? A gente fica essa gordura visceral e deixa de ser tanta prevalência de gordura subcutânea. E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, quer dizer, qual que é a importância desse ganho de gordura visceral, né, nesse período, que esse ganho que realmente acontece nesse período, para as doenças relacionadas a esse período, né, cardiovascular, câncer, enfim. Vamos lá. Olha, a gordura visceral, gente, aquela gordura que fica localizada no retroperitônio, no mesentério, ali, está entre as vísceras, como o próprio nome dela diz.
Quem tem excesso de gordura visceral, Marcelo, tem muito mais citocinas, adipocinas pró-inflamatórias. Daí que vem a inflamação que leva à aterosclerose, a síndrome metabólica, tudo derivado aí da resistência insulínica, né? Síndrome metabólica é o quê? Aumento de glicemia, dislipidemia, aumento de pressão, mas aí você tem aquele critério de sempre medir cintura. E uma coisa bem prática, já que é o tema dessa nossa entrevista, gente, não custa nada. Eu não estou fazendo exame, pedindo exame subsidiário nenhum, se eu medir a circunferência abdominal da paciente no consultório. Mediu circunferência abdominal, está aumentado, a gente sabe que tem 95% de chance dessa paciente ter aumento de área de circunferência abdominal, porque tem já estudos que correlacionam a área de gordura visceral medida com tomografia, os cortes são feitos entre L2 e a vértebra lombar 4, né, L2 e L4, com a medida da circunferência abdominal. Se você seguir o ATP3, 88 centímetros é o cutoff para a cintura da mulher. Se você seguir a Federação Internacional de Diabetes, é 80. E se você seguir o critério mais atual, que parece ser o melhor, tá? Que é a relação cintura-altura, de meio como cutoff, quer dizer, a paciente tem 1,60 m, 160 centímetros, ela não poderia ter mais de 80 centímetros de cintura. Esse método leva em conta a altura da pessoa e parece que está associada de forma mais adequada, né, mais correlata com doenças cardiometabólicas, é por isso. Mas qualquer um dos critérios que você venha a utilizar, você vai ver que se tem aumento disso, essas pacientes provavelmente vão ter uma outra gordura inflamatória. A gente chama de gordura disfuncional, que é o quê? Aquela gordura que penetra em tecidos humanos que não estão preparados para receber tanto triglicerídeo, como o fígado, por exemplo. Todo mundo já ouviu falar da esteatose hepática. Esteatose nada mais é do que hipertrigliceridose, né? O excesso de triglicéridos no sangue é hipertrigliceridemia, no tecido, trigliceridose. Do mesmo jeito que tem gordura no fígado, tem gordura no pâncreas, tem a esteatose não alcoólica do pâncreas, tem a esteatose cardíaca, tem a esteatose muscular, tudo isso aí gera inflamação em última análise, né? E, resumindo, com uma simples medida da cintura, eu posso já prever quem tem mais gordura visceral e, consequentemente, mais gordura ectópica, mais inflamação. É quem vai ter síndrome metabólica com aumento de 2 a 4 vezes de risco cardiovascular. Repito, inclui hiperglicemia, ou diabetes tipo 2, hipertensão, triglicérides alto e HDL baixo. Um ambiente heterogênico para quê? Para aquele outro componente do perfil lipídico, que é a LDL e colesterol, comer, fagocitar, englobar aquela... o macrófago vai fagocitar essa LDL e vai penetrar no tecido. Tudo isso, gente, depende de inflamação. A aterosclerose não é um processo estático, que eu grudo ali a placa de gordura na parede da artéria como se fosse um chiclete. Não, tudo depende da inflamação. O próprio Virchow da patologia já dizia isso há mais de 100 anos atrás. Então, é importante ressaltar que, com medidas simples, a gente consegue detectar a questão da obesidade visceral, né? E indo para a questão do climatério, vocês todos sabem bem que o corpo da mulher se modifica em função do quê? Da queda do estrogênio, e o androgênio se mantém nessa primeira fase, né? Pelo menos nos primeiros 5, 10 anos desse período perimenopausal ou pós-menopausal. Então, não só a queda do estrogênio, mas a queda da relação estrogênio-androgênio vai fazer com que haja um predomínio do depósito de gordura na região abdominal, em especial da região visceral, gerando toda aquela cascata que eu mencionei, né? Tem um estudo que é da doutora Polimara Spritzer, que é uma endocrinologista fantástica aqui do sul do país, de Porto Alegre, no qual eles concluem que o risco de ter aumento da gordura visceral no climatério é 5 vezes maior, Marcelo, 500% maior no pós-menopausa. Daí a necessidade de talvez nem ter balança no consultório. Claro que você vai ter, vai medir peso e tal, mas se você tiver uma fita métrica, gente, todos vocês têm aí devido à obstetrícia, né?
você resolve o problema da paciente. Exato, eu acho que essa é uma mensagem muito importante, quer dizer, o impacto da questão hormonal, trazendo essa gordura visceral, pró-inflamatória, como você bem explicou, e se consegue identificar e fazer um diagnóstico fácil com uma fita métrica. Eu acho que isso é muito importante. Só antes da gente entrar na parte mais prática, falar um pouquinho ainda sobre hipoestrogenismo, e eu queria aí também saber mais a sua questão de opinião. A gente tem nesse período também um aspecto emocional muito importante dessas mulheres, né? Essa transição, às vezes, tem muito uma questão de labilidade emocional, né? E isso, às vezes, acaba levando um desconto ali no aumento do consumo de alimentos, o que pode gerar também um ganho de peso importante. E também, aí uma coisa talvez mais teórica, menos prática, mas eu queria um comentário que eu acho que é algo que está crescendo, a questão do impacto desse período do hipoestrogenismo na microbiota intestinal, se isso, o quanto isso acaba impactando essa mulher, né, que nós já vimos que o hormônio impacta, no ponto de vista de transformação de gordura, mas também tem o aspecto emocional e o aspecto talvez aí de microbiota intestinal, e no fim talvez tudo realmente muito ligado, né? Então eu queria uma fala sobre esses assuntos. Perfeito. Pô, se você me permitir, eu vou tentar estabelecer um link, que é um link didático só, tá? De variações hormonais na mulher em idade reprodutiva que tem síndrome pré-menstrual, tá certo? Ou transtorno disfórico pré-menstrual, que com as oscilações hormonais, essas mulheres naquela fase perimenstrual vai acabar tendo mais cravings. O que é isso aí? São aqueles ataques para beliscar um pouco mais de comida, principalmente carboidrato. O exemplo típico é aquela senhora, por exemplo, indo agora para a idade do climatério, saindo da idade reprodutiva, né? É aquela senhora que está na fase da perimenopausa ou já na menopausa, que vai chegar na casa dela depois de um dia de trabalho, enfim, no qual ela nem comeu muito, e aí ela vai chegar em casa, vai ter uma série de afazeres, ela vai jantar, né? E mesmo depois de jantar, ou seja, de ter saciado a fome metabólica, né, a fome para se manter viva, ela vai ter aquela fome hedônica, né, aquele hedônico com H, na verdade, que é aquela coisa mais de ter vontade de comer, sabe? O corpo não está pedindo mais, mas a mente está pedindo, entendeu? E aí as pessoas vão atacar justamente quem? Mais os carboidratos, né? Porque quando você come carboidrato, isso é homem e mulher, qualquer ser humano, você vai absorver o carboidrato, ele vai para o sangue sob a forma de glicose. Seu pâncreas faz o quê? Libera insulina, certo, Marcelo? E a insulina, ela dura 4, 5 minutos, que é a meia-vida do hormônio, in natura, né, em vivo, e vai fazer o efeito dele, vai permitir com que a glicose entre no músculo, na gordura, no fígado, vai virar glicogênio, vai alimentar o cérebro e tudo mais. Só que essa glicose, ela vai dar uma volta pelo corpo todo, vai passar pelo cérebro e vai modular pelo menos todos os 5 dos receptores de serotonina, e a gente sabe que a serotonina ela está associada tanto com o humor, o bem-estar, quanto com a saciedade. Então, comer carboidrato vai fazer com que a mulher tenha aquela sensação de recompensa, assim, ela vai estar satisfeita, vamos dizer assim, com isso. E, claro, pode até melhorar o humor, né? Comer um docinho, nossa, fica tranquila. O problema é que se exagera nessa questão desses alimentos palatáveis, porque ninguém come açúcar puro, claro, exceto aquelas pessoas que têm doença psiquiátrica, né? Que tem aqueles eating habit disorders, aí é transtorno já de compulsão, coisa que tem que tratar na psiquiatria. Mas para aquela pessoa que dá aquela beliscada a mais, mesmo que não esteja o corpo precisando comer, gente, é muito importante lembrar que essas pacientes elas vão ter um grau de ansiedade aumentado, muitas vezes por fatores psicológicos e outras motivadas pela própria obesidade. Eu vou explicar o que acontece. Se eu tenho gordura visceral aumentada, essa inflamação ao longo dos meses, ao longo dos anos, tende a inflamar os neurônios da saciedade no hipotálamo, e aí a minha saciedade fica prejudicada. Então, quanto mais gordinho, mais come. Mais come, mais gordinho, mais come, vira um círculo vicioso. Então, existem os fatores orgânicos e como o próprio Marcelo, você mesmo perguntou para mim, tem a questão
da labilidade emocional, da ansiedade. Isso aí provavelmente impacta, sim, nessa questão da pessoa comer a mais. Então, aqui eu tentei juntar tudo. A pessoa tende a comer mais sem precisar, sem o corpo precisar, por fatores orgânicos e por fatores, talvez, assim, emocionais, o que é muito frequente nessa fase do climatério. E aí, depois, se você me permitir, ou se você vai perguntar depois, eu não sei, algo perante o sono, que essas mulheres têm muita insônia também, principalmente as que têm, né, os sintomas vasomotores. Não, se você quiser comentar, eu já ia passar para uma coisa mais prática, mas Olha, é isso aí, né? A apneia do sono também tem muita relação e um sono ruim com certeza influencia bastante. É porque na anamnese, sendo bem prático, né, na conduta, vamos dizer assim, você vai orientar uma restrição calórica, a parte alimentar, o exercício, não fumar, não beber, etc. Mas você tem que orientar o sono também. Hoje, Marcelo, a gente conseguiria fazer um congresso de uns 4, 5 dias só sobre obesidade, síndrome metabólica e sono. Você sabia? Tem muito dado já. Por exemplo, as pessoas que têm insônia, sejam homens ou mulheres, elas tendem a ter um sono prejudicado em qualidade e quantidade. Não importa, tá? As pessoas que dormem menos de 6 horas por noite, elas tendem a comer, sabe quantas calorias a mais por dia? 385 calorias. E tem um estudo norte-americano que naquela população estudada, de obesos grau 3, obesidade mórbida, né, eu estou falando, 100% da amostra de um estudo grande norte-americano recente, cara, os pacientes dormiam menos de 6 horas por noite, isso mostrando a quantidade, né? Mas tem aquele sono picado que não preenche todas as fases por completo, essas pessoas também tenderão a comer mais. E o grande problema não é só ganhar peso, o grande problema é que a melatonina, aquele hormônio do sono, né, do ciclo sono-vigília, ele se associa a sensibilidade ou resistência insulínica, como queira. A verdade é que se eu durmo mal ou durmo pouco, ou as duas coisas, eu vou ter mais resistência insulínica, por isso eu vou ter mais chance de ter pré-diabetes e diabetes tipo 2. Então aí vem a importância de vocês, ginecologistas, em tratarem a paciente como um todo, né? Ajudar a tratar essa mulher no sobrepeso e na obesidade inclui cuidar da insônia dela. E é uma queixa muito prevalente, mulheres climatéricas, sintomáticas, a insônia pelo fogacho é muito prevalente. Então, realmente, elas se queixam de qualidade de sono pior e uma quantidade pior. Então, quer dizer, mais uma coisa para o ginecologista e relacionado com a obesidade que realmente que a gente está falando aqui. Então, realmente fantástico, né? Vocês têm um papel chave nisso, entendeu? Ela não vai para o neuro, ela não vai no médico do sono. Sim, imagina, sim, pô, vocês conseguirão aliviar esses sintomas, né? E prevenir a obesidade naquela paciente que, porventura, ainda tiver dentro dos parâmetros ideais, né? De antropometria, exames e tudo mais. Perfeito. Bom, então, aí eu queria falar um pouquinho, Cristiano, aí, do aspecto prático. Então, quer dizer, a gente está falando aqui da gênese da doença, todos os fatores envolvidos, tal. Mas aí você tem aquele ginecologista que está lá no consultório e a paciente entra, né? Como que como deve ser a abordagem, tanto diagnóstica, né? Você já falou da fita, já é algo que realmente ajuda, medir peso, tal. E é isso mesmo, quer dizer, o diagnóstico é isso, não precisa mais nada além disso, ou não, ou há uma necessidade de você fazer bioimpedância, há uma necessidade de você fazer densitometria de corpo total, você falou até de tomo para avaliar gordura visceral. Então, o diagnóstico, e também, assim, outra coisa que eu sinto dificuldade é como acompanhar, né? Quer dizer, poxa, ainda a gente não falou de tratamento, então vamos falar, mas eu estabeleci um tratamento com essa paciente, e aí como que eu lido, assim, ao longo do tempo? Eu fico medindo a circunferência toda vez que ela vem, qual que é o meu objetivo, eu faço algum exame específico, como que deve ser a conduta, né, para essa paciente? Perfeito, vamos ser bem práticos, né? Aqui que é a nossa ideia. O paciente entrou no seu consultório, a primeira coisa é reconhecer o sobrepeso ou obesidade dela. Muitas vezes, pelo peso bruto, você não vai conseguir um índice de massa corpórea
maior que 25 para pensar em sobrepeso, ou maior que obesidade, né? Maior que 30 para pensar em obesidade, tá certo? Mas é uma paciente com, por exemplo, 24 de índice de massa corpórea, só que ela tem uma baita de uma circunferência abdominal, quer dizer, ela tem excesso de gordura visceral. O índice de massa corpórea, ele, para grande parte das pacientes, não vai ser o melhor método, principalmente no período pós-menopausal, né? Você pode subestimar o efeito e deixar de fazer o diagnóstico. Então, é importante medir o peso, a altura, tudo bem, mas tem que medir a cintura. Na minha humilde opinião, é o mais importante. Quanto a fazer exames subsidiários, se tiver uma bioimpedância, se tiver acesso a fazer a DEXA, que é a mesma máquina da densitometria, mas você vê a porcentagem de gordura corpórea, ótimo, mas não precisa nada disso, gente. A gente vai utilizar os parâmetros clínicos em associação com esses exames que são feitos em estudos. Aí sim, para um estudo científico eu vou fazer isso. Tomografia, imagina, usar contraste, não precisa nada disso para você ter assim, a ideia do que aquela paciente tem de diagnóstico. Eu vou utilizar os dados do estudo da tomografia para dizer que se tem gordura, aumento de cintura, tem 95% de chance de ter um aumento de área de gordura visceral. Isso foi visto na tomografia. Isso basta. Agora, até antes do exame físico, é importante a anamnese, né? Você sabe que nos Estados Unidos tem uma pesquisa que mostrou que os pacientes que vão para o clínico geral, que têm obesidade, você sabia que só 1 a 2% desses pacientes são reconhecidos pelos médicos como tendo sobrepeso e obesidade, que senão não se comenta. Imagina a paciente climatérica de vocês que chega no clínico, ou chega em vocês, né, que são, entre aspas, os clínicos delas, com uma queixa, por exemplo, de uma... Entre aspas, não. Somos mesmo. Sim, são os clínicos. Exatamente, pô. A paciente chega para você com uma queixa, tá com um sangramento vaginal, ou tá com uma mastalgia, algo nesse sentido, e essa paciente está com sobrepeso e obesidade. Você imagina que de cada 100 pacientes lá nos Estados Unidos nessas condições, né, é que foi um estudo feito com homens e mulheres, só 1 a 2% tem a obesidade reconhecida, né, independentemente da queixa do paciente. Outro dado, e o número é muito parecido, apenas 1% dos indivíduos que recebem o diagnóstico de obesidade nos Estados Unidos são tratados com medicamentos. Caramba, a gente não pode ter preconceito nem contra a pessoa com obesidade, nem contra os tratamentos, né? Eu não estou falando de tratamento de médico picareta, entre aspas. Eu não estou falando de má prática médica. Estou falando de um diagnóstico correto e de um tratamento sério para o problema, baseado em dados científicos, em recomendações A, B, tá certo? De evidência. Então, da mesma maneira que o diabetes, o paciente com diabetes que eu dei de exemplo, puxa, tinha 400 de glicemia, está fazendo o tratamento, voltou para 90 a glicose dele. Se ele parar o tratamento, Marcelo, a glicose vai subir já no dia seguinte. O reganho de peso, fazendo um paralelo com a obesidade, também é regra. Os pacientes não podem parar o tratamento. Você vai falar desse efeito ioiô lá na frente, eu sei, mas só para colocar que é uma doença crônica, é para a vida toda e que não pode ter preconceito com o tratamento, e você não pode ter preconceito no consultório de falar para a sua paciente, olha, a senhora veio aqui porque a senhora está com essa alteração da mama, mas a senhora está acima do peso. A senhora precisa perder peso. Até porque, no caso do exemplo que eu dei, a obesidade aumenta a chance de CA de mama, tá certo? Claro que a genética está envolvida, etc., mas a obesidade, a inflamação oriunda desse sobrepeso, dessa gordura visceral, está associado também. Então, é super importante detectar o problema. Detectou o problema, é importante saber se essa paciente tem um padrão hiperfágico, ou seja, aquela paciente que faz prato de pedreiro, mas come nas horas certas, ou se é aquela paciente que come pouquinho, mas que fica beliscando toda hora, como naquele exemplo já que eu citei, daquela paciente que já jantou, mas quer daquela coisinha na língua que quer. A gente tem isso muitas vezes, né? Quero comer alguma coisinha a mais, tá certo? Porque o modo de tratar esses pacientes é diferente, né? E você vai ter sucesso ou não na sua conduta de acordo com essa anamnese. E não é muito difícil, porque tem medicamentos que agem mais para o paciente, né? Ou para paciente hiperfágica e mais para o compulsivo. Aquele compulsivo, ele pode se beneficiar muito mais
com exercícios físicos, ajudando naquela compulsão, naquela ansiedade, do que o outro paciente, e assim por diante. Só dando, assim, pitadinhas aí do que pode ser feito do tratamento, tá? E é fundamental também saber se o paciente faz exercício físico ou não. Sim. O exercício físico é um imunomodulador importantíssimo, né? Claro, não é treinar 8 horas por dia, ficar na academia igual um louco, mas também não é não fazer nada, tá certo? Quem faz um pouquinho de exercício, 5 vezes, 4 vezes por semana, meia hora, 1 hora, enfim, acaba tendo menos inflamação. Você sabe que, pensando na inflamação aterosclerótica, aquela mulher gordinha que treina, ela tem menos chance de morrer do coração e de evoluir para a forma grave da COVID do que aquela paciente magrinha que é sedentária. Você sabia disso? Quer dizer, o exercício ele manda mais do que o peso. Então, gente, é fundamental que as pacientes façam os exercícios. Não precisa ser atleta, tá certo? Agora, a gente está no mundo real. Mundo real, o que a paciente puder fazer de exercício está ótimo, é melhor do que ficar sentado em casa. Na pandemia, então, você não vai mandar paciente para academia, porque vai pegar Covid lá, meu Deus do céu. Então, o que ela conseguir fazer ao ar livre, falando da Covid, claro, com máscara, etc. Eu sempre peço para os pacientes que vão sair para dar uma corridinha e tal, para levar 2 máscaras, porque se em repouso, depois de 2 horas, já tem que trocar a máscara, imagina fazendo uma atividade, uma caminhada, uma corrida no sol que a gente está agora no verão, né? Nós estamos no verão atualmente. Caramba, em 10 minutos já está com a máscara molhada, ela não está te protegendo em nada. Então, leve 1 ou 2 máscaras no bolso, não tem jeito, tem que fazer esse esforço. Passada a pandemia, gente, vamos para o mundo ideal, vai. Tem que fazer algum exercício resistido? Tem que fazer, exercício de força, dentro ou fora de academia. Isso é talvez mais importante do que o exercício aeróbico, porque essas pacientes elas têm menos massa muscular. E quando você dá uma dieta com restrição calórica, elas vão perder mais massa muscular ainda. E a massa muscular está associado com aumento de mortalidade, ou seja, quanto menos músculo eu tenho, mais chance eu tenho de morrer, maior a incidência de morte por qualquer causa, além do que o músculo é Gasto energético, né? queimador de calorias, né? O gasto energético. E muitas vezes a paciente chega para você e fala: puxa, doutor, meu metabolismo é lento, eu como pouco, mas eu não emagreço. Não emagrece porque você come pouco, mas gasta pouco. Seu músculo ele é pequenininho, você não tem feito nada para ele se manter no tamanho. Se você der uma dieta de restrição calórica, o que já é pouco vai ficar menor ainda, porque a gente perde, em média, Marcelo, 20 a 30% de massa magra quando faz um tratamento clínico de perder 10% do peso, por exemplo, né? E, para finalizar a resposta dessa pergunta, é fundamental saber que quando o paciente perde 5% do peso somente, ele está perdendo mais ou menos aí uns 10 a 15% da área de gordura visceral. Paciente que perde 10% do peso chega a perder 25% da área de gordura visceral. E paciente que perde 15% do peso chega a perder mais de 1/3 da gordura visceral. Quer dizer, Cristiano, então, muito peso. Sendo bem específico, aproveitando essa sua fala já, é isso, né? Quer dizer, quando o ginecologista recebe a paciente na questão da obesidade, ela quer perder 50% do peso dela, ela quer ficar magra, ela quer voltar para trás. Mas o nosso objetivo não é esse, né? Quer dizer, é isso que você está falando, 5% de peso já tem um ganho, 10%, um ganho excelente, 15% é extraordinário, e o target tem que ser isso daí, né? Quer dizer, se a gente pegar uma paciente, uma mulher, né, que está nessa fase, que já está aí numa sarcopenia, tem menos capacidade de gasto energético, está com um processo aí de alteração hormonal, tem um envelhecimento associado, tem mais dificuldade de fazer, e agora nessa realidade, fazer atividade física, quer dizer, não adianta, mesmo sendo o ideal, você não, com droga em cima, tudo, você consegue no máximo 15% de peso, o máximo, mas que já é excelente. Então é uma mensagem muito importante que eu queria que você reforçasse aí para o ginecologista. Quer dizer, o objetivo não é voltar ao que era antes, né? Então... Exatamente. Tem uma frase, que é uma frase... Chega a ser uma frase de efeito, viu, Marcelo? É importante.
quando a paciente senta na tua frente, quer perder 50% do peso, né? Ela quer, ai, doutor, porque quando eu tinha 18 anos eu pesava 40 quilos. Eu brinco, né, com as pacientes, olha, quando eu tinha 1 ano eu pesava 5 quilos, nem por isso eu vou precisar voltar com 5 quilos. Mas a frase de efeito é a seguinte, nós precisamos separar a necessidade social de perder peso da necessidade de perder peso para promover saúde, poxa vida. Tá? São coisas totalmente diferentes, principalmente num país como é o Brasil, no qual as pessoas, isso é pesquisa que mostra, não é opinião minha não, que as pessoas vão atrás de perder peso, tratar sobrepeso e obesidade, muitas vezes sem ter sobrepeso e obesidade, em função simplesmente da estética. Então é muito importante separar isso aí, para conter a ambição das pacientes no que tange a perda de peso. E aqui entra um contexto importante, já terminando aquela resposta, né, da pergunta, é assim, poxa vida, perdeu peso, chegou a perder lá 8, 10% do peso. E agora, o que fazer? Agora, gente, a gente vai para a fase mais difícil, que é a manutenção desse peso para a vida inteira. Porque a gente já sabe, eu já falei, se parar o tratamento, igual diabético lá, vai reganhar o peso. Isso é uma regra, gente. E a gente tende a reganhar o peso porque o nosso cérebro, infelizmente ou felizmente, eu não sei, depende do contexto, ele guarda a memória do peso máximo que a gente teve e não do peso mínimo. Isso, claro, vai nos remeter àquelas teorias biológicas da evolução, porque o nosso DNA é pré-histórico e o homem primata, ele ficava 10 dias sem comer, gente. Se ele não fosse poupador de energia, nós não teríamos chegado até aqui. Inclusive, existem teorias de que aquele homem, aquela mulher que na pré-história eles não acumulavam gordura, era o cara mais saradão, a mulher mais saradona, eles morreram na evolução. Devido à seleção natural, o darwinismo, quem tinha as mutações, né, quem tinha uma genética para engordar fácil, foram aquelas pessoas que sobreviveram e nós somos descendentes desses indivíduos. Portanto, o nosso DNA ele é poupador. Uns mais, outros menos, mas em geral ele é poupador. E se a gente juntar isso aí com o ambiente engordativo, sedentarismo e alimentação hipercalórica, isso não é compatível, né, com o nosso DNA e a gente acaba, assim, ganhando peso, chegando a essas cifras alarmantes aí que eu mencionei. Então é fundamental que a pessoa entenda que o peso vai voltar e volta rápido. Acredita-se, Marcelo, que para cada 1 quilo perdido, o nosso hipotálamo, nosso cérebro, leve ao aumento da fome em torno de 100 quilocalorias. Peso simplesmente. 100 quilocalorias a mais. Imagina quem perde 5 quilos, tá? Vai ter um aumento de fome já. Por isso que dá uma travada no peso depois de algumas semanas que você está emagrecendo bem. O paciente fica até meio assim, fala, eu estou fazendo a mesma coisa e não estou emagrecendo mais. Sim. E mais, a gente tem também a termogênese adaptativa. O que é isso? A gente diminui o metabolismo em mais ou menos 15 a 20% só em função do nosso cérebro entender que aquela pessoa que está emagrecendo ela vai morrer de inanição, é starvation. Então, ele diminui o T3, que é aquele hormônio da tireoide, e outros que regulam o metabolismo. E eu nem estou colocando nessa conta a redução de massa muscular que eu já falei, porque você imagina que o metabolismo cai mais ainda. Quer dizer, a pessoa que pesa 70 quilos hoje e que já pesou 90, ela está fazendo um esforço tremendo para manter com 70 quilos, gente. Eu acho que assim, é diferente daquela pessoa que nunca pesou mais que 70, né? Sim. E que está com 70 como peso máximo. Então, dica na anamnese. Qual o peso máximo que a senhora já teve? Para você ver se ela está já estabilizada ou se ela está com essa termogênese adaptativa ou com mais fome que o normal. Sim. Eu acho que uma imagem que eu tive, né, estudando a questão de obesidade, toda essa coisa, e aí entre o reganho, né, e esse processo todo é a curva Nike, né? Eu acho isso demais, quer dizer, exatamente. Você consegue perder rapidamente e depois vai subir aquela virgulazinha que vai subindo aos poucos e no final você quase chega ao que você logicamente você muito bem aí pontuou todos os pontos relacionados, né? Como o nosso metabolismo, nosso corpo, cérebro trabalha contra, nosso músculo também
perde capacidade, enfim, e aí não tem muito jeito, né? Então, assim, na verdade, o objetivo é perder o máximo possível aí, mais uns 15%, vamos considerar se já é ideal, mas se perder 2, 5, dependendo do contexto, também está ótimo. E o controle é peso mesmo, né? Quer dizer, ficar medindo a circunferência, ficar pesando, não precisa de nada muito elaborado, né? Você consegue fazer isso no seu consultório de maneira tranquila, né? Ó, você pesa até para o paciente, você dá uma satisfação para ele, você perdeu X de peso, mas tem líquido, tem um monte de coisa que, como eu já falei, influencia no peso bruto. Agora, a circunferência abdominal é o principal, tá certo? Na prática clínica, né? Sem precisar de exame subsidiário. E lembrar, gente, que tem um estudo americano que mostra, com um N absurdo de pacientes, mostrando que se você perder 2,5% do peso, já melhora a glicemia e o triglicérido. Perdendo 5%, já melhora a pressão sistólica, diastólica. Saindo do climatério, vai para a mulher em idade reprodutiva, com infertilidade, com SOP. Perdeu 5% do peso, já restaura a fertilidade, melhora a ovulação, melhora a receptividade do endométrio, etc, etc. Perdendo 10% do peso, você já reduz a inflamação de maneira extremamente significativa, como eu falei, uma redução que, poxa, ultrapassa 25%, às vezes 30% da gordura visceral, daquela área de gordura visceral, né? Mas lembrar que quando você reganha o peso, a desgraça vem a cavalo também, você acumula muita gordura visceral. E aqui eu só me permita uma quebra de paradigma, tá? Para não ficar mal entendido para os colegas aí em casa. Quando a gente perde peso rápido, pessoal, ao contrário do que muitos pensam, né? Perdeu rápido, ganha rápido. O leigo fala isso. Isso não existe. Estudos científicos todos, sem exceção, mostram que quem perde peso depressa são aquelas pessoas que vão manter o peso mais corretamente, mais adequadamente aí no longo prazo. Ou seja, claro, fazendo um tratamento adequado, não é comendo uma folha de alface por dia, hein? Tá? Fazendo um tratamento médico correto. Então, perder peso rápido, óbvio que ninguém está aqui fazendo apologia a fazer tudo correndo, não é isso. Cada um vai perder o peso no seu ritmo. Mas aquelas pacientes de vocês que com tratamento clínico perderem peso mais depressa, vocês podem ficar mais tranquilos que elas vão ter mais dificuldade para o reganho. Ou seja, é mais fácil a manutenção dessas pacientes, do peso. E sempre avaliar peso e cintura no consultório e sempre que possível, se for perda de peso com medicação, manter essa medicação no longo prazo, tá? É claro que nem todos os pacientes vão querer manter isso aí, porque tem preconceito contra o tratamento da obesidade. Mas igual o diabético e hipertenso precisa manter o remédio, na obesidade é a mesma coisa. Ô, Cristiano, e aí eu entro nessa... Bom, acho que falou da importância do exercício, né? Tanto resistido como aeróbico, isso é muito, né? Quanto mais tempo, intensidade, tudo importante. A alimentação também, você deu uma pincelada que eu acho que aí não tem muito jeito, né? O tratamento acaba sendo multidisciplinar, então também sempre outros profissionais conseguem ajudar a gente, né, nesse tratamento dessa mulher. Mas aí entrando na questão das drogas anti-obesidade, né? Eu acho que aí o ginecologista ele tem muita dificuldade, né? Porque não lógico, tem muitos que já estão cada vez mais habituados, mas muitos não, né? A gente brinca que o ginecologista ele tem que saber medicar a menina lá tá entrando na adolescência até a senhorinha no produto com a osteoporose. Então, é muito medicamento, é muita coisa, e às vezes, logicamente, ele não consegue se aprofundar de maneira ideal no conhecimento de medicamentos, qual o melhor medicamento, se dá para associar ou não o medicamento, como que deve ser a estratégia, né, terapêutica numa paciente de obesidade. Você mais ou menos falou que, lógico, que tem que individualizar, né, não adianta, você tem que entender como que é o perfil da pessoa para fazer o tratamento. Mas, e eu sei que é um desafio que eu vou te perguntar, mas como seria, assim, dentre as diversos medicamentos que a gente tem, né, se você linkasse assim os principais e como a forma mesmo de um ginecologista começar essa abordagem. Hoje a gente está meio que tem a liraglutida, né, que está aí, a gente está sendo bastante visitado, talvez seja até por causa disso uma droga bem segura, né, com bons resultados, seja uma droga que o ginecologista esteja até mais coragem para fazer uso, mas eventualmente um paciente pode não se adaptar a esse medicamento, existem outras possibilidades. Qual seria aí a receitinha de bolo que eu sei que não existe, mas para o ginecologista? Bom,
Em primeiro lugar, só lembrar qual a indicação, né, para usar um fármaco anti-obesidade ali. Por exemplo, uma paciente que tenha um IMC, o índice de massa corporal, maior ou igual a 30, e que obrigatoriamente já tentou perda de peso com dieta, com exercício, com a regulação do sono, aquela questão de dormir na hora certa, enfim, já tentou tudo isso e não emagreceu ou emagreceu muito pouco, e aí não é suficiente porque você precisa em termos de saúde, bom, aí você indica medicação. E para aquelas pacientes com sobrepeso, IMC maior ou igual a 25, que tenha comorbidade já, ou diabetes tipo 2, ou hipertensão, ou esteatose hepática, dislipidemia, enfim, qualquer uma delas já serve. Se não está conseguindo perder peso só com as medidas não medicamentosas para o peso, está indicado fármaco anti-obesidade também. E agora aqui, vamos elencar quais são os medicamentos que no Brasil, de acordo com a Anvisa, são indicados para obesidade em gula, com eficácia e segurança bem estabelecidos. Sibutramina, doses de 10 a 15 miligramas, o Orlistat, 120 miligramas, é a única dose que tem no Brasil, e o análogo do receptor de GLP-1, especificamente a liraglutida, para se usar 3 miligramas de um medicamento injetável de uso diário, que a própria paciente faz. Bom, vamos lá, eu não vou entrar nos detalhes de mecanismo de ação, senão não vira prático o conteúdo, tá certo? Uhum. Depois a gente pode bater um papo, tem muitas aulas aí nas quais a gente pode falar sobre isso. Mas sibutramina, gente, é uma medicação que, de acordo com os estudos, fazer um resumão aqui deles já na minha cabeça, um pool, né? Eles levam uma perda aí de 3, 4, em alguns estudos até uns 8, 9% do peso. Depende do estudo, depende da população estudada, dose, etc. Tá? Sibutramina sempre começar com 10 miligramas por dia e depois de 2, 3 meses passar para os 15 miligramas se houver necessidade. É assim que eu costumo fazer. É assim que é recomendado também em alguns guidelines. Bom, sibutramina atualmente tem só no Brasil e na Rússia, tá? Só um parênteses aqui. Outra coisa, a sibutramina, ela é a única medicação que age na saciedade, ou seja, na ingesta alimentar, e age na questão do metabolismo também. Que como a gente vai emagrecendo, já foi dito, né? A gente vai diminuindo o gasto metabólico, o gasto energético. E a sibutramina, ela é a única medicação que tem um efeito mais calorigênico. Então, não é que ela vai ser termogênica, queimar gordura, nada disso. Mas ela vai anular um pouco esse efeito do paciente que está emagrecendo e não gastar nada de caloria. Tá? Talvez fique empatado no 0 a 0. É bem modesto esse efeito metabólico, calorigênico da sibutramina, mas vale aqui pontuar. Agora, graças a esse efeito metabólico, a sibutramina tem uma série de efeitos adversos. Por exemplo, ela pode causar uma crise hipertensiva. A sibutramina, por exemplo, não deve ser utilizada para um paciente que tem hipertensão e que não esteja bem controlado, sob o risco de você causar um AVC na paciente, tá certo? E é muito frequente hipertensão com gordura visceral e com a idade. Climatério, a gente está falando de mulheres com mais de 40 e muitos, 50 e muitos anos. Ou seja, são pacientes que provavelmente vão ter algum fator de risco que podem fazer com que a sibutramina não seja a melhor opção. Mas vale lembrar aqui que a sibutramina, uma vez utilizada para quem pode utilizar, uma hipertensa controlada com medicamentos, depois de uma perda aí dos 5% do peso, acaba esse risco também. Então, a droga pode ser vilã ou pode ser uma santa, dependendo do paciente, a individualização do caso. E lembrar que a sibutramina não deve ser usada, e isso vem desde a primeira bula no lançamento, ainda nos anos 90, para pessoas que já tiveram evento cardiovascular prévio, já teve AVCI, AVC isquêmico, né? Ou já teve infarto, não usar sibutramina. E muitos advogam que o estudo SCOUT, foi um estudo que foi publicado aí há alguns anos atrás, no qual eles testaram sibutramina para quem já tinha infartado. Foi contra a bula esse estudo, tá certo? E o que eles viram? Para quem já infartou, não pode usar sibutramina mesmo, porque ela aumenta o risco de infarto em 16%, poxa vida. Ou seja, a bula estava certa. Mas muitos utilizam isso para queimar o remédio também.
não souberam interpretar direito o estudo e falam, bom, sibutramina aumenta a chance de infarto. Não, isso aconteceu somente para as pessoas que fazem prevenção secundária, ou seja, que já infartaram. Por quê? Todos os estudos mostram que para quem não infartou, ela, pela perda do peso, reduz risco cardiovascular. Então, você tem que saber para quem utilizar. E a sibutramina, uma dica prática, ela é melhor para aquelas pessoas que beliscam do que para aquelas pessoas que têm prato de pedreiro. Tá certo? Não é que é 0 ou 100, não é 8 ou 80, mas ela tende a funcionar melhor para aqueles pacientes que têm mais o hábito beliscador para o carboidrato. Bom, aí falando na sequência cronológica, aí vem o Orlistat, né? O Orlistat é um medicamento que ele tem uma potência muito fraca, vamos dizer assim, comparado às outras drogas, para a redução de peso. Ela atua não no sistema nervoso central, não atua na ingesta alimentar, como a sibutramina, por exemplo. O Orlistat atua diminuindo a ação das lipases, gástrica e pancreática, ou seja, você não vai ter a quebra das gorduras, que pelo menos 1/3 do que foi ingerido vai passar para o intestino e, claro, vai fazer com que o paciente absorva menos gordura. Gente, proteína, 1 grama tem 4 quilocalorias. Glicose, 1 grama, tem também 4 calorias. Gordura, Marcelo, 1 grama tem 9 quilocalorias, é mais que o dobro. Então, poxa, comer gordura não está com nada, vai fazer ganhar muito peso. Mesmo aquela gordura insaturada que não entope a artéria, né, que é o azeite, tal, se comer muito vai engordar também. Então tem que tomar cuidado com isso. Agora, o Orlistat age exatamente eliminando esse tipo de componente. Agora, o Orlistat, na minha humilde opinião, tá? Por que ele não é uma boa droga mesmo, assim como os estudos vêm mostrando, né? Uma justificativa para isso é que, como a paciente pode até emagrecer um pouquinho nos primeiros meses de uso, só de não estar absorvendo muita gordura, poxa, emagrecer um pouquinho aumenta a fome. E o Orlistat, o nome comercial é Xenical, Lipblock, Lipstat, etc., não vai conseguir atuar no sistema nervoso central, no hipotálamo, diminuindo o apetite. Então, é uma droga que geralmente vai bem quando associada a outra. Eu brinco que o Orlistat nunca vai ser o Batman, ela é o Robin. Ela tem sempre que estar associada ou à sibutramina ou a outra droga que em bula pela Anvisa é liberada para obesidade, que é a liraglutida. O nome comercial, eu posso falar que é o único, é o Saxenda, 3 miligramas, né? Porque atua no sistema nervoso central, mas no caso na parte orgânica, né, que é aumentando a saciedade, estimulando a saciedade do paciente. Vamos falar do análogo GLP-1 agora, droga injetável. Muito bem, existe um mecanismo de ação já muito bem descrito e é uma droga potente para diminuir a ingestão alimentar, tanto que os estudos de fase 3 mostram que ela leva uma redução média de 8% do peso, tá? E alguns pacientes chegam a ter uma redução de 10%, 15% do peso com o análogo de GLP-1. É uma droga que, embora não existam estudos head-to-head entre elas, ela parece ser muito mais potente, talvez o dobro da potência em relação à sibutramina mesmo. Agora, é uma medicação que tem muitas vantagens no que tange a segurança. Por quê? Porque não influencia na parte psíquica, psiquiátrica ou emocional, não mexe com sono, que a sibutramina, eu esqueci de falar, mas ela pode causar um pouco de insônia também, e ela não mexe com a parte cardiovascular, não aumenta a pressão, não causa nada disso. Então, ela é uma medicação hoje, quer ver um exemplo? O psiquiatra usa medicamentos para depressão, esquizofrenia, tudo remédio que faz engordar. Poxa, eu não posso dar sibutramina para esse paciente, porque senão vai mexer tanto descompensando a doença psíquica de base ou interferindo nos medicamentos psíquicos. Então, esse paciente vai melhorar, vai aliviar o problema psíquico, mas ele vai ganhar obesidade de presente. É invariável, isso é regra. Agora, o paciente pode utilizar a liraglutida 3 miligramas, porque ela não interfere nem na doença psíquica, tampouco no seu tratamento. Então, é um gap ali para quem você usa, tá certo? É uma medicação que tem como efeito colateral causar um pouco de empachamento, às vezes até náusea, que é bem leve, é transitória, depois de mais ou menos aí um mês e meio de tratamento, desaparece. Dificilmente o paciente deixa de usar o remédio por causa disso, né? Agora, é uma medicação
que ainda tem no nosso país como entrave o custo, né? Ela é uma droga um pouco mais cara do que as outras, e para manter o tratamento por um longo prazo, fica difícil, é importante conversar com o paciente nesse sentido. E você comentou de associações de drogas. Embora não existam muitos estudos com associação de drogas para obesidade, não existe estudo, por exemplo, quer ver? Sibutramina e análogos de LP1. Como eles têm efeitos um pouco diferentes no que tange ao mecanismo de ação, são drogas que podem ser associadas. Por exemplo, associar sibutramina e orlistat. Os mecanismos de ação aí são completamente diferentes. Podem estar associadas. Eu até brinquei de Batman e Robin. GLP-1, né, a liraglutida, saxenda, associada ao orlistat, pode associar também, tá? E pensando em drogas off-label, a gente tem aqui o topiramato, que é considerado um fármaco anti-obesidade nos Estados Unidos. Topiramato aqui no Brasil, a indicação primária é neurológica, para prevenir enxaqueca e também para distúrbios convulsivos. E tem a bupropiona, que aqui no Brasil é um fármaco para o paciente que precisa parar de fumar, né? Uma droga antitabágica. E falando no topiramato, é um medicamento, gente, que pode ajudar na compulsão alimentar de maneira igual ou um pouco inferior à sibutramina. Pode ser associada até à sibutramina, sob o ponto de vista clínico, mas não há muitos estudos sobre isso. O pessoal do HC, aqui de São Paulo, fez um estudo de associação de topiramato, é uma droga, repito, off-label para obesidade junto com sibutramina, com bons resultados, e um nível C de evidência bem baixinho, que é a minha experiência de consultório, né, opinião de especialista. Sibutramina e topiramato, para quem pode usar, cai bem. Mas lembrar que o topiramato tem alguns problemas. O topiramato dá muitos efeitos adversos. O topiramato tende a dar parestesia, de acordo com a bula, em 17% dos pacientes. Parestesia de extremidade. Doutor, está formigando a ponta do meu nariz, a minha orelha, está dormindo minha mão, meu pé. Tem que avisar o paciente para ela não estar infartando, não é nada disso, é efeito do remédio. Isso, embora venha desaparecer com 30 dias de uso em média e não cause nenhum problema maior, é um efeito adverso que faz com que muitos dos pacientes liguem para mim ou liguem para o consultório porque estão sentindo isso aí. E lembrar que o topiramato, gente, aí não é para mulher climatérica, mas vale aí a dica, tá? Para mulher em idade reprodutiva, estudos em macacas, estudos experimentais mostram que pode tirar o efeito de pílula. Então, na dúvida, tem um warningzinho aí, cuidado, pode tirar o efeito da pílula. Recomendar um método de barreira, mesmo para aquela mulher que usa contraceptivo hormonal, tá certo? Porque pode causar algum problema nesse sentido. E o topiramato, ele é teratogênico, ele causa defeito de linha média, o mais comum é o lábio leporino, a fenda palatina. Então, tomar um pouco de cuidado. Topiramato também mexe com uma enzima, eu não vou entrar em detalhe aqui, mas é importante dizer, chamada anidrase carbônica. Mexeu com essa enzima, vai ter pedra nos rins. Então, importante tomar esse cuidado, tá? E a bupropiona é um remédio que pode atuar na compulsão alimentar, até no ato de beliscar, igual a sibutramina, elas até são muito parecidas, mas a bupropiona, ela ativa o receptor opioide, coisa que a sibutramina não faz. Poxa, Cristiano, o que tem a ver isso aí com tratar a obesidade? Quando você estimula o receptor opioide, você perde o efeito de saciedade, porque o opioide aumenta a fome e diminui a saciedade. Tramal, né, tramadol, dolantina, meperidina, esses medicamentos aumentam o apetite porque diminui a saciedade. E o bupropiona, infelizmente, depois de alguns meses de uso, ativa essas vias opiáceas ou opioides. Então, é um remédio que depois de 3 meses de uso, em média, perde o efeito. Por isso que nos Estados Unidos, a bupropiona é um remédio para emagrecer, mas eles utilizam lá, junto com a bupropiona, no mesmo comprimido combinado, eles utilizam um componente que anula esse efeito de estímulo opioide, tá certo? Então, se for usar a bupropiona, teria que usar com esse componente. O nome disso é naltrexone, tá? Só para saber. Só que as doses que são utilizadas e aprovadas pela FDA lá nos Estados Unidos, a gente não tem aqui no Brasil. Então, sinceramente, para vocês ginecologistas, utilizem os fármacos anti-obesidade, para quem tiver segurança, que tem na bula. Eu evitaria, se fosse vocês, o topiramato e a bupropiona. Deixa para o endócrino utilizar esses medicamentos, para não ter problema. Não sei se eu fiz um apanhado aí de forma que todos entendessem.
foi excelente, Cristiano, uma aula realmente, já não é mais uma entrevista, virou uma aula aqui. Eu acho que a gente ia falar do reganho, mas eu acho porque é um conceito o reganho, né? Mas eu acho que a gente conversou, passou por isso, né? Acho que deu para entender essa questão que você bem falou, que o nosso organismo acaba trabalhando contra e querendo voltar ao estágio anterior, né? Então precisa se manter o tratamento por causa desse motivo. Assim, eu acho que finalizando, né, porque a gente já está aí 1 hora e eu creio que você também tem as suas atividades, eu acho que a gente conseguiu transitar bem aí pela importância, né, da obesidade na mulher, principalmente no momento do climatério, que tem um impacto do hipoestrogenismo, falamos aí desde a questão da gordura visceral, muito bem lembrado por você, pela questão do sono, né, e isso é uma queixa muito importante. Falamos da questão do diagnóstico, né, de pensar em... Não precisa de nenhuma coisa muito milaborante, quer dizer, uma fita métrica e uma balança já faz quase todo o trabalho. Falamos também do qual é o objetivo do tratamento, não é o que a paciente quer, é o que a saúde exige, que é entre 2% a 15% de perda de peso, né? E você aí arrematou brilhantemente fazendo uma revisão de todos os medicamentos principais, né, em bula e inclusive os não bulas, e eu acho que quem ouvir e ler a nossa conversa aqui vai estar bem atualizado aí na questão da obesidade, o tratamento de obesidade aí no climatério. Eu agradeço e fica à vontade aí para você fazer suas considerações finais, tá bom, Cristiano? Muito obrigado mais uma vez. Imagina, olha, bom, como considerações finais, pô, você fez um wrap, né, um pacote aí de tudo que a gente conversou, fantástico também. Mas, assim, eu quero dizer que obesidade não é desvio de caráter da paciente ou do paciente, não importa o sexo, masculino ou feminino. Obesidade é uma doença e assim deve ser encarada, sem nenhum tipo de preconceito, tá certo? Assim como o seu tratamento também. Lembrar que ferramentas não medicamentosas, como dieta, exercício, higiene do sono, etc., isso é difícil de paciente aderir, né? E a gente sabe que, num primeiro momento, embora alguns consigam aderir, a gente consegue a adesão desses pacientes, até porque eles estão motivados para a perda de peso, para fazer a manutenção é muito difícil, tá? Só vou entrar num detalhe aqui. O exercício não é o que mais emagrece, o que mais emagrece é a restrição calórica. Agora, para manutenção de peso, o exercício é que é fundamental. Tanto que, para perda de peso, 150 minutos semanais de exercício são suficientes. Agora, para manter o peso, estima-se que sejam necessários 300 a 400 minutos por semana. Mas eu estou falando de alternativas que não têm custo, né? Quando a gente vai para as medicações, a gente pensa no custo, tem remédios que agem de uma forma, de outra, com efeitos colaterais mais pronunciados de uma forma ou de outra, ou seja, o tratamento vai ser individualizado. Mas vale lembrar que, como são poucas as opções em bula, e eu repito, eu acredito que vocês devam se restringir mais, até por não ter muita experiência com fármacos anti-obesidade, nos remédios que em bula são para obesidade, sibutramina, orlistat e a liraglutida, tá? Do mesmo jeito que eu não vou fazer parte também, é cada um na sua, né? É fundamental que vocês analisem também o risco-benefício, porque são poucas drogas, e analisar o custo-benefício também. Muitas vezes, exemplo, eu tenho um paciente que não pode usar sibutramina porque já infartou, e o orlistat não vai ser suficiente. E eu explico para o paciente. Eu não posso prejulgar. Ele fala, esse cara não tem dinheiro, não vai conseguir usar um medicamento que é um pouco mais caro. Não. Falo, olha, tem um medicamento que tem um custo um pouco mais elevado, etc., mas saúde, na minha opinião, também não tem preço, sabe, Marcelo? Então, eu sempre converso com o paciente a respeito disso. Eu não vou tolir esse paciente, privar esse paciente de nenhum tipo de medicação, qualquer que seja, por um motivo de custo. Porque senão ele vai ouvir disso aí amanhã na revista, vai ver na revista, vai ouvir de outro médico ou da vizinha, fala, puxa, o doutor fulano não me falou nada disso, tá certo? Então, vale a pena que vocês conversem com o paciente, assim que os guidelines têm recomendado hoje em dia, em obesidade, em diabetes, sejam as preferências e tudo, mas expliquem para o paciente que muitas vezes aquele custo ele vai ter uma repercussão de um benefício para a saúde, vai evitar um desfecho cardiovascular, um AVC, por exemplo, que dos desfechos
cara às vezes não vai ter problema tão grave com infarto quanto com AVC, que vai limitar ele para sempre, tá certo? Então, expliquem isso para eles, para que muitas vezes a paciente de vocês tem alguém que pode auxiliar na realização desse tratamento, tá? E só lembrando também de indicações para cirurgia bariátrica, porque quando o paciente precisa perder 40%, 50% do peso, só para não passar batido aqui, Marcelo, fazer dieta, exercício, sono, ou até medicamentos associados não vai funcionar, tá? Indicação de bariátrica é quando o tratamento clínico para aqueles indivíduos com mais de 40 de IMC ou mais de 35 com comorbidades não estão funcionando. E a gente tem o sleeve e a gente tem o bypass gástrico, tá certo? Lembrar que essas cirurgias bariátricas, principalmente o bypass, né, que é a mais antiga, também chamado de FOB Capella, onde você tem restrição da câmara gástrica com componente de desvio do trânsito intestinal, que é o componente desabsortivo, existe sim para qualquer pessoa, homem ou mulher de qualquer idade, uma perda de massa óssea importante pela má absorção que esse paciente vai ter anos depois da cirurgia. E falando em mulher climatérica, tenham muita atenção para os pacientes de vocês que fizeram bypass, porque essas pacientes já podem ter inúmeros fatores, além da menopausa, para perda óssea, e o bypass, esse emagrecimento desabsortivo, vai ser mais um. Isso é importante lembrar. E, claro, lembrar que os pacientes, eles, para finalizar, né, muitas vezes vão ter em vocês, que são os clínicos, sem aspas, tá, como a última palavra, porque eles confiam em vocês para fazer o tratamento de obesidade ou não, seja ele clínico ou cirúrgico. Tá ótimo, obrigado. É isso aí, eu acho que a gente acaba sendo realmente o clínico e a gente tem que orientar em conjunto até com o endócrino em situações específicas e fazer em conjunto esse tratamento da paciente, né? Realmente ela tenha confiança no ginecologista por uma relação já de longo tempo, e eu trabalho como endócrino do meu lado, e a gente tem pacientes em comum, e a gente percebe que quando os dois falam a mesma língua, né, a coisa vai melhor. Então, realmente, isso faz diferença, isso faz bastante diferença. Bom, vou finalizar agora. A gente vai ter o professor Cristiano no nosso congresso da Sobrac, então eu convido a todos também a prestigiarem a aula dele lá, e aí ao vivo não vai ser, né, não vai ser ainda ao vivo, mas vai ter a discussão, então pode fazer pergunta para eles no momento ali, ao vivo, virtualmente. Vai ser ao vivo, mas não vai ser presencial, né? A única Exato, diferença. exatamente. E aí podem aproveitar todo esse conhecimento. Eu acho que a gente já vai fazendo aí já teve aí uma amostra do potencial da aula do Cristiano e de como a gente pode aprender com ele. Agradeço mais uma vez, Cristiano, e te vejo no congresso também. Tá bom? Obrigado. Marcelo, obrigado. Espero ter colaborado aí com todos vocês, queridos colegas ginecologistas. Um abraço.